Que a soberana graça do Senhor Jesus esteja com você neste domingo de bênçãos, domingo de Páscoa. O Senhor tem uma palavra para os nossos corações nesse dia bendito, abençoado, porque o Senhor, Ele vive, Ele reina e é com todo aquele que nele crê. Não perecerá, não será destruído e terá uma vida eterna para caminhar e viver com Ele eternamente. Eu quero ler com você Lucas capítulo 24, mas antes de eu fazer a leitura, quero convidar você que ainda não se inscreveu no meu canal do YouTube a se inscrever no meu canal, ativar o sino das notificações na opção todas para receber vídeos novos assim que eu postá-lo. O canal tem sido uma bênção, não tem um dia que eu não recebo uma mensagem de alguém que foi tocado e abençoado com a mensagem da palavra do Senhor. E hoje nós vamos ler Lucas 24, que fala a ressurreição de Jesus. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. Encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem não acharam o corpo de Jesus Cristo. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. Então elas, possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: por que buscai entre os mortos o que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia. Jesus Cristo, o que venceu a morte, o que reina e vive. É Ele que quer fazer parte da sua vida, da sua Páscoa e de todos os seus dias de vida nesta terra. O texto diz que era o primeiro dia da semana, subentende-se que domingo. Em alta madrugada ainda, as mulheres que acompanhavam Jesus, que andaram junto com os discípulos, aprendendo do Senhor, sabiam claramente o que o Senhor tinha dito, que ele seria crucificado, mas ao terceiro dia ele iria ressuscitar. No primeiro dia da semana, 3 dias após a sua crucificação, estas mulheres partem em direção ao sepulcro, ao túmulo de Jesus. Chega lá, o túmulo está vazio. 2 varões resplandecentes, 2 homens resplandecentes, um ser celestial. Falam para essas mulheres que ficam de cabeça abaixo, olhando para o chão, e eles dão a seguinte declaração: porque vocês estão procurando o vivente entre os mortos? Jesus para você está vivo ou está morto? Ele reina na sua vida com milagre e poder, ou você crê num Jesus que só está crucificado na cruz e que não pode fazer mais nada para você? Jesus, ele reina, ele vive, ele é absoluto. Ele é o Senhor dos dias, dos tempos, dos anos. Se você verdadeiramente olhar para Jesus como ele é, com toda certeza, os seus dias vão ser plenos de vitórias. E esses 2 seres espirituais, celestiais, dizem para essas mulheres no verso 6, ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia. O Senhor deixou muito claro a sua missão para aqueles que eram próximos dele, seus discípulos, essas mulheres que o acompanhavam, sabiam de tudo que o Senhor tinha declarado para eles. Mas nesse momento dos acontecimentos, da crucificação de Jesus, muitos estavam perdidos, chocados com tudo que tinha acontecido, achando que Jesus não voltaria. E nesse mesmo dia, tem 2 discípulos do Senhor que têm uma atitude muito diferente dessas mulheres. Essas mulheres foram até o túmulo levar as suas especiarias, os seus aromas, como parte da tradição judaica, para usarem ali no corpo de Jesus, no túmulo de Jesus.
Mas 2 discípulos tiveram uma atitude muito diferente, mesmo sabendo tudo que o Senhor tinha dito que iria acontecer. No verso 13 diz assim: os discípulos no caminho de Emaús, naquele mesmo dia, no primeiro dia da semana, as mulheres foram até o túmulo ver o que tinha acontecido, se Jesus tinha ressuscitado, levar as especiarias, os aromas lá no túmulo de Jesus. E 2 discípulos pegaram um caminho contrário. Eles se dirigem para um vilarejo chamado Emaús. Fica atento ao que o texto diz. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, estando conversando e discutindo, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Esses homens estavam entristecidos pela crucificação de Jesus, por todo o cenário de medo que veio em direção aos discípulos, ao ponto de Pedro ter negado 3 vezes. E Jesus se aproxima desses homens. Emaús ficava a 11 quilômetros de Jerusalém. E Jesus começa a caminhar com eles, mas os olhos deles estavam tampados. Os nossos olhos não podem ficar tampados acerca de Jesus Cristo. Nós precisamos entender que Ele reina, Ele vive. Ele não é um Jesus morto, Ele vive e tem poder para mudar a nossa história. E Jesus vai conversando com eles, interagindo e perguntando o que tinha acontecido. E aqueles homens falam: mas você não sabe do que houve em Jerusalém? De um homem chamado Jesus, profeta, que nós críamos que ele era o Salvador. E agora ele foi crucificado. Está todo mundo sem norte, sem saber o que fazer, que direção dar para as nossas vidas, porque nós acreditávamos verdadeiramente que Jesus ia mudar toda essa situação. E Jesus vai conversando com eles. E Jesus fala: mas não dizia os profetas, as escrituras, que o Cristo tinha que vir e tudo isso iria acontecer e ele iria ressuscitar ao 3º dia? E esses discípulos ainda dizem: é verdade, porque algumas mulheres foram até o túmulo de Jesus, mas estava vazio, não tinha ninguém. Mesmo com todas as evidências de que Jesus tinha ressuscitado, esses homens estavam com seus olhos espiritualmente tampados. Com todas as evidências de Cristo em nossas vidas, tem momentos que nós estamos com os nossos olhos tampados e passamos a ter atitudes fora do que Cristo espera de nós. Somente Ele é o Salvador da humanidade. Só Jesus Cristo muda a sua história e muda a minha. Dele tem o poder, dele tem a honra, a glória e o louvor. E Jesus foi conversando com esses 2 homens e eles não perceberam que Jesus estava próximo dele. Como nós, nos momentos de crise, não percebemos que Jesus está juntinho de nós, nos fortalecendo na pessoa do Espírito Santo. Chega um ponto do caminho que Jesus toma outro rumo. E esses 2 discípulos dizem: fica conosco, não vai embora não. Jesus fica com eles. Mais tarde eles vão se alimentar e no partir do pão, Jesus se faz conhecido a esses homens. E eles conversam entre si: não queimava o nosso coração, que era o mestre? E eles voltam novamente para Jerusalém para contar tudo o que tinha acontecido. Sabe o que essa mensagem traz para você? Domingo de Páscoa, para você, para mim, para nossa família. Jesus Cristo, Ele está perto do que busca. Jesus Cristo, Ele está a caminho daquele que o chama para caminhar. As mulheres foram até o túmulo de Jesus. Os seres celestiais, os varões de branco, disseram para elas: o que vocês estão fazendo aqui, buscando o vivo entre os mortos? Jesus não está aqui. Elas entenderam que parte do que Jesus tinha falado já tinha acontecido e elas voltam. Os discípulos, os 2 que foram para o caminho de Emaús, sabiam que tinha acontecido esse fato. As mulheres foram até o túmulo de Jesus. Jesus não estava lá. Mesmo assim, eles seguiram rumo a Emaús de cabeça baixa.
entristecidos com os acontecimentos, comentando todo o acontecimento triste da crucificação de Jesus, sem entender, sem abrir os seus olhos espirituais, que Jesus já tinha dito que tudo isso ia acontecer. Até o ponto que Jesus se revela a ele. Jesus, ele quer se revelar para você hoje, para a sua família. Hoje é domingo de Páscoa, o Senhor quer renascer nos corações, nos lares, com a presença dele, a sua presença que liberta, que transforma. Aonde você está nesses dois extremos? Você crê como essas mulheres que Jesus reina e vive e que é o Senhor absoluto da sua vida? Ou você ainda está de olhos tapados como os dois discípulos rumo a Emaús? Mesmo sabendo tudo que o Senhor já tinha declarado a respeito da vinda dele, eles ainda estavam abatidos, se deixando levar pelas suas emoções e não vendo que Jesus estava muito próximo. Jesus está muito próximo da humanidade, basta nós darmos um passo em direção a ele. O que eu quero deixar para você como mensagem hoje, domingo de Páscoa, que o Senhor venha resplandecer em seu coração, na sua família. Palavra Páscoa, passagem. Que o Senhor venha trazer o novo para você. É claro que temos filhos, eles nos pedem chocolate, ovo da Páscoa, mas nós não podemos deixar de orientá-los o que a Páscoa representa para nós, o que Jesus representa para nós. Quando o Senhor se fez conhecer novamente aqueles discípulos, eles se alegram e voltam correndo para Jerusalém. E no verso 49 de Lucas 24, olha o que o Senhor diz aos seus discípulos antes de ir ao Pai. O verso 49. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, que é o Espírito Santo. Permaneceis, pois, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Sabe o que esse verso diz para você? Permanecei com Cristo todos os seus dias de vida. Permanecei buscando o Espírito Santo para te dirigir todos os seus dias de vida. Jesus, ele reina. Jesus, ele é vivo. Jesus, ele é real. É o que muda a história da humanidade. Nesse mundo em trevas, mundo corrompido por tantas coisas más, pessoas se deixando inclinar para o caminho de trevas e distante de Jesus. Que nesse domingo, quando você for almoçar com seus familiares, tenha um domingo de Páscoa de bênção. Que a sua oração seja: ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Faça-se real na minha vida, na minha casa, na minha família. Fica comigo, Jesus, porque sem Jesus não somos nada. Jesus é a luz que ilumina o nosso caminho. É a luz que nos leva à salvação, que nos leva a ter cura da nossa alma, do nosso físico, que tira o engano e a trava dos nossos olhos, como estavam esses dois discípulos. Em Jesus nós vencemos tudo nesta terra. Desejo a você um domingo de Páscoa, de bênçãos, de vitórias, e que toda a sorte de bênção alcance você e a sua família, e que em nossas orações nós venhamos orar pelos mais desfavorecidos, que talvez nesse dia não tenham um alimento, não tenham uma palavra para os colocar de pé, mas que as nossas intercessões a Deus venham também alcançar essas pessoas. Que Deus abençoe seu domingo, sua família, e não se esqueça de se inscrever no meu canal do YouTube.